A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickman. Oi pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, seja pelo site da rádio, pelo Facebook ou pelo canal do YouTube. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai continuar a falar sobre o Gregório de Matos e a antologia Poemas Escolhidos de Gregório de Matos, organizada pelo professor José Miguel Wisnik e que é a edição indicada pela FUVEST para a leitura obrigatória. Quem vai prestar o vestibular da FUVEST esse ano já sabe que tem que ler o Gregório de Matos. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, acessa lá, depois se você ainda não ouviu o nosso episódio, da semana passada, eu comentei sobre o que é o Barroco, quem é o Gregório de Matos, para situar, e expliquei que nós dividiríamos essa fala, né, em dois momentos, em dois episódios, porque é bastante densa, né? É bem longo, né? A antologia em si, ó, ela é bem grandinha, tem mais de 200 poemas, então acho que pra gente não ficar nem numa fala muito superficial, né? Ficar só na superfície do texto também não é legal, e ao mesmo tempo para não ficar muito pesado tudo de uma vez, achei que ia ficar meio longo, tá bom? Então é por isso que hoje a gente vai falar especificamente dos poemas, e quem não acompanhou, na semana passada eu já expliquei algumas questões sobre quem é o Gregório de Matos e qual é o ponto de vista desse poeta no momento em que ele produz esses poemas, ok? Então vamos lá. Essa antologia está dividida em 3 grupos de poemas. Então, primeiro, a poesia de circunstância, onde o José Wisnik vai colocar a sátira e a encomiástica, né? A poesia satírica e a poesia de elogio. Depois, a amorosa, né? Onde você vai ter a lírica e a erótica. E por fim, a religiosa. Eu vou seguir essa ordem, lógico, né? E quero comentar alguns poemas com vocês, pensando que vocês vão fazer essa leitura completa depois, hein, gente? Porque assim, quando a FUVEST pede esse livro, né? Você pode até olhar e falar, eu vou dar uma lida só nos que são mais importantes, vou ver quais são os poemas que a professora está indicando e vou me concentrar neles. Mas assim, eu tô fazendo um filtro, né? Tô fazendo uma escolha e pode ser que em algum momento da prova caia uma questão sobre outro poema específico, tá? Como nós estamos falando de uma poesia que tem uma linguagem que já está bem distante de nós, é muito comum ter palavras que nós não reconhecemos. Então, assim, se você não faz a leitura completa, né, pode ser que caia em alguma prova, em alguma questão, né, da prova, alguma coisa muito específica. Enfim, né, eu tô falando isso porque a recomendação é ler tudo, viu, gente? Vamos lá. Depois, para quem está acompanhando no YouTube ou vai acompanhar depois pelo YouTube, eu vou colocar lá na descrição do vídeo quais são os poemas, tá bom? O título dos poemas para vocês relerem depois. Vocês vão perceber que alguns poemas têm títulos, olha, não sei se dá para ver aqui, ó, títulos bem longos, tá? Isso é bastante frequente, e também tem vários poemas em que o poeta diz, olha, esse soneto refazendo o anterior, soneto sobre o mesmo assunto do anterior, tá? Isso também é bem frequente, ok? Então vamos começar pela poesia de circunstância e satírica. Esse primeiro poema, ele se chama, normalmente você vai encontrar inclusive na internet como epílogos, mas antes desse título tem um título ainda maior, que é o seguinte: Juízo anatômico dos achaques, que é um mal-estar, uma acusação infundada, que padecia o corpo da República em todos os membros e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Nesse poema, ele vai definir o que na visão dele é a Bahia. Não esquece que nós estamos falando, então, né, de um poeta que foi para Portugal, estudou em Coimbra, quando volta encontra uma Bahia, assim, que na visão dele, né, é uma Bahia que já está em decadência, tá? Em decadência política, econômica e moral. Veja o que ele fala. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha?
vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Né? Então ele está dizendo que na Bahia faltam esses princípios, né? Essa questão moral está faltando, verdade, honra e vergonha. Né? Quem apôs neste socrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E o maior desta loucura, usura. Notável desaventura de um povo nécio e sandeu que não sabe que o perdeu, negócio, ambição e usura. Né? Então, quais são os valores que deveria ter e não tem mais? Verdade, honra e vergonha. Quais são os valores atuais dessa sociedade? Né? Negócio, né? Ambição e usura. Né? Então, perceba aí a crítica, né? Que ele faz ao contexto que ele encontra quando ele retorna. É um poema longo, tem várias estrofes, eu vou ler mais 3 estrofes aqui deste mesmo poema. E que justiça resguarda, bastarda, é grátis distribuída, vendida, que tem que a todos assusta, injusta. Valha-nos Deus o que custa, o que ao rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Olha a visão que ele tem, né, sobre o que é a justiça ali, é uma justiça injusta, né, é uma justiça bastarda e vendida, né. Depois, na sequência, o açúcar... lembra, eu falei semana passada sobre isso, né? Nós estamos num momento de decadência do açúcar, né? O açúcar já se acabou, baixou. E o dinheiro se extinguiu, subiu. Logo já convalesceu, morreu. À Bahia aconteceu o que a um doente acontece. Cai na cama, o mal lhe cresce, baixou, subiu e morreu. Então, essa decadência aqui, né, essa crise da cana-de-açúcar ditando toda uma decadência desse contexto. A Câmara não acode? Não pode. Pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence, né? Então o governo não faz nada diante desse contexto todo, né? Um outro poema em que ele também vai falar sobre essa questão da Bahia, né? E essa situação toda é um soneto, cujo título Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. Ele vai ter outros, tá, gente? Eu tô fazendo só esse recorte, mas são vários os poemas em que ele vai tratar dessa situação, dessa imagem, da perspectiva dele, né? De quem ele era naquele momento, tá bom? Esse soneto diz assim: a cada canto... ele é bem famoso, gente, agora, desculpa, vamos de novo. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Quer dizer, todo mundo tá palpitando aí, né, nesse governar. E em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. Povo fofoqueiro, né? Tá todo mundo ali, né, de ouvido em pé, olhando e ouvindo seus vizinhos, né? Todo mundo atento para poder levar à praça e ao terreiro, né? Então levar a público e fazer macumba, né? Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Nesses 2 tercetos, né, chama atenção quando ele diz, né, mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres. Aqui, os homens nobres colocados como estando abaixo, né, dos mulatos. Quem são esses homens nobres, né? Pode ser aquilo que eu falei semana passada, né? Aqueles homens aí que estão perdendo a sua condição de nobreza, ou pelo menos o seu prestígio, não é nem a condição, mas o seu prestígio social, porque você tem outras classes, né, em ascensão. Então, para esse poeta, é como uma inversão de mundos, né? Uma inversão de valores na visão dele, né? E no final, quando ele fala que os mercados estão cheios de usuras, que é um lucro exacerbado, né? Desmedido, né? E todos os que não furtam
são muito pobres. Eis aqui a cidade da Bahia. Então a cidade da Bahia é formada por quem, né? Por pessoas que não sabem governar a própria cozinha e querem governar o mundo inteiro, né? É formada por um povo fofoqueiro que fica de olho, né? De ouvido aí para poder propagar, né? As coisas que ouve. Por mulatos desavergonhados, homens nobres que já estão abaixo desses mulatos, por mercados, né? Que estão aí com lucros excessivos, por pessoas pobres e aqueles que furtam. Então, essa é a cidade da Bahia, esse é o retrato da Bahia. Quando ele fala em cidade da Bahia, né, ele tá falando de Salvador, tá bom? Bom, aí nós vamos para um poema que é bem a questão da sátira mesmo, o deboche, o esculachar, né, em relação a uma pessoa, né, e essa pessoa é o governador Antônio Luiz da Câmara Coutinho, que governou a Bahia de 1690 a 1694, e é uma figura frequente aqui desses poemas satíricos, é uma figura que o Boca do Inferno, o Gregório de Matos, ataca várias vezes, e em muitos momentos, não é o caso desse, mas ele vai fazer aqui, né, uma caracterização física, o poema já diz, né, retrato do governador, e em outros poemas essa caracterização ela sai do físico e vai para a questão moral. Mas vamos ler esse primeiro, depois eu comento melhor isso, tá? Vá de retrato por consoantes, que eu sou timantes de um nariz de tucano, pés de pato. Então ele vai fazer um retrato por consoantes. Consoantes é um tipo de rima, né? Que eu sou Timantes. Timantes é um pintor da Grécia do século IV a.C., de um nariz de tucano e pés de pato. Então eu sou o pintor que vai pintar aqui um nariz de tucano e pés de pato. Ele já está fazendo referência a essa caracterização do Coutinho, do Câmara Coutinho, que em muito se parece uma caricatura, né? O que é uma caricatura? É um retrato com traços exagerados. Então você pega, se a pessoa tem o nariz um pouquinho mais avantajado, é aquilo que você exagera na caricatura. É o que ele faz aqui. Pelo cabelo, e aí é esse retrato que vai de cima a baixo, tá? Pelo cabelo começo a obra, que o tempo sobra para pintar a giba do camelo. Então, vou começar falando do cabelo, porque depois eu vou ter tempo de sobra para falar da giba do cabelo. O que é a giba? É a corcova. Então, ele está caracterizando o Câmara Coutinho como um cara corcundo, né? Quer dizer, causa-me engulho, que é a mesma coisa que náusea, né? Causa-me engulho o pelo untado, que de molhado parece que sai sempre de mergulho. Então, esse cabelo, né, sempre untado, né? Então, ele é oleoso, e a ponto de causar náusea. Parece que sai sempre de mergulho, parece que está sempre molhado. Não pinto as faltas dos olhos baios, que versos raios nunca ferem senão a coisas altas, né? Então não vou falar das faltas, das culpas, né? Desses olhos baios. Baios, se você procurar no dicionário, você vai encontrar lá que tem a ver com a cor castanha, mas normalmente está associado a éguas. Então, de novo, né? Essa tentativa de aproximar essa pessoa do animal, tá? Que versos raios nunca ferem senão a coisas altas. Então eu não vou falar das falhas desses olhos dele, porque os meus versos, quando são altos, são raios, né, só vão ferir coisas altas, e esse cara é muito baixo para mim, né, é mais ou menos isso que ele diz. Percebe, gente, todo esse jogo de sintaxe aqui do poema que torna a linguagem um pouco mais complexa. Eu estava dizendo um pouquinho antes de ler, né, que o Câmara Coutinho é um dos caras que é bastante satirizado pelo Gregório de Matos, e em muitos poemas ele se dirige ao Câmara Coutinho caracterizando como um homossexual e de forma bastante ofensiva. Vamos lembrar que naquela sociedade, né, esse é o tipo de valor, né, que não que era debochado, né? Quer dizer, o que eu estou dizendo é que um dos valores desse poeta. Então ele vai ser bem ofensivo quando ele fala da homossexualidade, tá? E aí eu vou
partir para um exemplo da poesia encomiástica. Não quero deixar nenhuma dessas categorias sem exemplo. E nessa poesia encomiástica eu vou pegar o poema intitulado Ao Mesmo Desembargador, Belchior da Cunha Brochado. Aqui você vai ver o oposto. O retrato que vai ser feito desse desembargador é um retrato elogioso. Por isso que se chama encomiástico, né? Por isso que está na classificação de encomiástica. E é um poema muito bonito de você olhar, porque ele antecipa, já traz uma inovação estrutural muito interessante nos versos, porque ele vai criar versos que se ligam, né? O primeiro verso e o segundo verso, eles vão ter, e depois sucessivamente, nós vamos ter palavras que se ligam pelo mesmo final. Vale muito a pena porque cria um desenho na página. Para quem já conhece um pouquinho de poesia depois do modernismo, né, vai lembrar provavelmente da poesia do concretismo, mas aí já é uma outra conversa. Vamos lá. E aí isso, por conta da forma como as palavras estão dispostas na página, isso possibilita leituras diferentes. Você vai ler, né, primeiro de forma horizontal, né, seguindo a linha tradicionalmente, mas é possível você ligar o final dessas palavras de tal forma que você faça uma leitura até vertical. É uma experiência bem interessante. E o poema diz o seguinte: douto, prudente, nobre, humano, afável, reto, ciente, benigno e aprazível, único, singular, raro, inflexível, magnífico, preclaro e incomparável. Só elogios, né? Só elogios. E a gente ainda não sabe, a gente só sabe pelo título a quem é esse elogio, tá? E isso tem que ficar sempre no título, né? A poesia encomiástica do Gregório de Matos sempre vai trazer no título a pessoa, né? Do mundo, grave juiz inimitável, admirado gozais aplauso incrível, pois a trabalho tanto e tão terrível, dás pronto execução sempre incansável. Aí a gente já sabe que ele está falando de um juiz que trabalha incansavelmente, está sempre pronto para dar sentença, né? Vossa fama, Senhor, seja notória, lá no clima onde nunca chega o dia, onde do érebo só se tem memória, para que garbo tal tanta energia. Pois de toda esta terra é gentil glória, da mais remota seja uma alegria. Então ele vai dizer, né, que a sua fama chegue em todos os cantos, até onde não tem dia, né? Porque precisa dessa memória, vamos manter essa memória, né? Vamos usar todo esse elogio que ele faz, né, desse trabalho incansável, dessa pessoa digníssima, ela tem que ficar na memória, tem que chegar a todos os cantos do mundo, inclusive em Erebo, que na mitologia grega é o nome que se dá às trevas infernais. Então, mesmo onde não tem dia, que você seja o dia, né? Que a tua luz, que a tua claridade de ideias chegue ali, né? Apareça ali, tá? Então você percebe uma oposição muito significativa em relação à sátira que ele faz ali. Agora nós vamos para uma poesia de amor. Nós vamos lá para o outro grupo de poemas. E aí eu vou ler primeiro uma que é do grupo do amor, né, dos poemas de amor, e lírico. Olha o título: Aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queria bem. Percebam aqui, enquanto eu vou lendo, né, que existem muitas inversões, antíteses, hipérboles, metáforas e paradoxo. Todas essas figuras de linguagem muito caras ao estilo barroco. Vamos lá. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que em um peito abrasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente, se és neve, como queimas com porfia, mas ai que andou o amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Bonito, né? Eu acho esse poema bem bonito. Provavelmente você vai perceber alguma semelhança, alguma coisa aí vai fazer você lembrar, talvez, né, do Camões
com aquele poema do paradoxo total, né? O amor é fogo que arde sem se ver. Parece aqui, né, que a gente está trabalhando com imagens semelhantes, porque ele vai falar aqui, né, que o amor é esse fogo, esse ardor, mas quando ele não se concretiza, ele se transforma em lágrimas, né, ele se verte em lágrimas, e essas imagens do fogo e das lágrimas vão ser recorrentes aqui no poema todo, né, então essa metáfora do amor enquanto fogo ardente, um cristal aprisionado, né, aprisionado no coração, né, e ao mesmo tempo, lá no primeiro terceiro, ele diz, se és fogo, como passas brandamente? Então, se esse amor é fogo, como que ele pode ser suave? De novo, o Camões para mim ressoa muito claramente aqui, né? Se és neve, como queimas? Né, com Porfírio. Então veja, neve e queimar, eu tenho uma antítese, mas não é só uma antítese, chega a ser um paradoxo, porque é uma oposição total de ideias, né? E depois no final também, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecer-se a chama fria, então neve ardente, chama fria, né? Essa coisa, né, do sentir, né, é corpóreo, é sensual, é um sentir na pele, né? Então é um amor que eu sinto, mas ao mesmo tempo é um amor que se resfria, então talvez aquela tensão que eu falei, aquela dualidade que eu falei no encontro anterior, né, que é entre esse homem cindido mesmo, né, ele tá aqui também, é um homem que sente o ardor, mas que resfria isso nessa chama que é fria e nessa neve que é ardente, então é a sensualidade refreada aqui também, tá? Percebam que a construção sintática desse poema vai seguindo simetrias sucessivas, então isso também chama bastante atenção, tá? Agora eu vou para um exemplo da erótica e dentro dessa poesia amorosa, mais de uma erótica irônica, e aí depois 2 exemplos da religiosa para a gente encerrar. Então, nessa erótica irônica, veja, há uma freira que, satirizando a delgada fisionomia do poeta, lhe chamou pica-flor. Pica-flor seria o mesmo que beija-flor, mas, bom, eu vou ler depois, a gente comenta. Eu acho que ele já é autoexplicativo, mas vamos lá. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, meteis a flor que guardais, no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. O próprio jogo de palavras aqui, né? Pica-flor, né? Pica a gente sabe que é normalmente associada ao pênis, e flor é uma imagem muito comumente associada à vagina, né? Enfim, então essa freira teria satirizado a carinha do poeta, né? E ele fala isso pra ela, fala, olha, se você tá me chamando de pica-flor, eu aceito ser, desde que você me dê a sua flor para eu colocar a minha pica ali. Enfim, gente, passa, vamos para um religioso para dar uma amenizada aqui, tá? Esse é lindo, a Jesus Cristo Nosso Senhor. Para ler esse poema religioso, esse soneto, de novo, relembra a ideia do barroco. No barroco eu tenho esse homem cindido, dividido, que ao mesmo tempo que quer, né, gozar dos prazeres do corpo, sabe, da matéria, sabe ou sente ainda, né, a pressão e a necessidade de estar voltado para uma espiritualidade. Então, de novo, corpo, né, matéria versus espírito, tá? Isso é muito importante para entender esse poema. E olha a estratégia, né? O Gregório de Matos, Boca do Inferno, ele parece assim aquele poeta que de noite ele vai pro prostíbulo, ele vai beber, ele vai se acabar, mas aí no dia seguinte ele vai pra missa, pede perdão e fica tudo certo. Olha por que eu tô dizendo isso, ó. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Então eu pequei, mas não é porque eu pequei que eu tô me despedindo de você, né? Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ou seja, quanto mais eu peco, mais o Senhor me perdoa, mais o Senhor se esforça para me perdoar. Olha, gente, se basta vos tirar tanto pecado, desculpa, li errado, se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobejam só gemido.
que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Então, assim, todo esse meu pecado causa a ira ao Senhor, mas um só gemido meu já é suficiente para você me perdoar, né? Para abrandar essa ira, né? E aí, olha o terceiro, a referência bíblica que ele faz para estipular essa troca aí, né, com Deus. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Olha isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: se for verdade o que está escrito na Bíblia, na sacra história, que a ovelha perdida, né, essa ovelha que foi perdida e recobrada, ela deu toda essa glória ao Senhor, então eu sou a ovelha desgarrada, eu sou essa ovelha perdida, então o Senhor tem que me recuperar, porque você não vai querer, né, Deus? Você não vai querer perder em mim, ovelha desgarrada, a sua glória, né? Então você tem que me recuperar. Ai, gente, muito legal mesmo, né? E depois tem outros aqui também, muito legal. Tem alguns poemas sobre a imagem de Maria, né? Também, que vai ter aí, né, um apelo, assim, uma idealização, né? Uma imagem feminina extremamente idealizada. Também vale super a pena você prestar atenção nesses poemas. E eu vou encerrar com o último, inclusive, o último daqui é o penúltimo, na verdade, da antologia, que se chama Ao Dia do Juízo, onde ele vai tratar da questão do juízo final. Eu vou encerrar com ele. Eu acho que você vai perceber que aqui nós já temos um tom de dúvida existencial, mas é um tom já um pouco mais, não sei, eu tenho a impressão que ele tá mais no desalento, sabe? Aquele homem que já tá realmente no fim da vida e tanto faz como tanto fez. Olha o que ele diz: o alegre do dia entristecido, a antítese de novo, o silêncio da noite perturbado, o resplendor do sol todo eclipsado e o luzente da lua desmentido. Rompa todo criado em um gemido. Que é de ti, mundo? Onde tens parado? Olha o homem em dúvida, essa tensão existencial, né? Se tudo nesse instante está acabado, tanto importa o não ser como haver sido. Se a gente já chegou no fim, então não importa o que aconteceu, né? Não importa mais quem eu fui e quem nós fomos, tá tudo acabado. Soa a trombeta da maior altura, a chegada da morte, né? A que a vivos e mortos traz o aviso da desventura de uns, de outros ventura. Acabe o mundo, porque já é preciso. Erga-se o morto, deixe a sepultura, porque é chegado o dia do juízo. Aqui a gente percebe o peso, né, dessa questão aí do julgamento moral, da culpa, né, essa ideia de um dia de juízo final, né, e depois disso, isso vai ser desventura de uns e ventura para outros. Para quem, né? Aquele que pecou mais é uma desventura. Esse dia é o dia do julgamento, né? Aqui a gente percebe esse peso aí, né, dessas noções de uma religião católica nessa força da Contra-Reforma. Gente, é isso. É um recorte muito pequeno. Precisa ler, né, o Gregório. Você vai encontrar um pouco de dificuldade com a linguagem, mas não desiste, porque depois de um tempo você até se acostuma. Tudo bem? Espero que vocês gostem. E é isso. No próximo episódio a gente já começa uma outra obra, tá ok? Muito obrigada e tchau, tchau.